Graça e paz. Você vai perceber que o início dessa mensagem não está naquela qualidade que você está acostumado. Nós tivemos, obviamente, um problema na captação do áudio dessa mensagem, mas se você tiver um pouquinho de paciência lá para os quase 5 minutos, ela vai melhorar bastante. E essa mensagem vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Deus te abençoe. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36. Mateus 26, 36. Quem trouxe Bíblia, quem não trouxe vai acompanhar aqui. Estou sentindo que meu pai está querendo fazer algo muito grande. Meu pai quer fazer coisa grande. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. 3. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Eu quero colocar um tema nessa mensagem hoje: o desgaste de um homem enviado por Deus. Eu quero falar de desgaste aqui nesta noite, e é para trazer um culto de libertação. Eu quero falar sobre desgaste. Eu quero falar, não é de qualquer um homem, eu quero falar de Jesus. O desgaste que ele teve fazendo a obra aqui na face da terra. O desgaste foi tranquilamente ensinando, levando as pessoas ao conhecimento, levando as pessoas a viver milagres, mas ele foi se desgastando. O Jesus, 100% homem, 100% Deus,
eu vou ali à parte orar. 100% homem, 100% Deus. Mas ele chama Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, quer dizer, João e Tiago. Pedro, Tiago e João estão indo com ele. E no meio do caminho, ele fala: quero contar uma coisa para vocês. Eu estou angustiado. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Vocês poderão ir comigo ali e vigiar comigo ali um pouquinho. Vocês imaginam, sabe, queridos, o desgaste físico de Jesus naquele momento, falando com homens que ele o criou, a sua imagem semelhante, dizendo: fique aqui comigo um pouquinho, vigiai comigo um pouquinho, porque eu estou sentindo algo profundo na minha alma. O desgaste físico estava ali, mas ele estava sentindo que ele precisava ir falar com o Pai. E ele chega ali no Monte Getsemane, e ele vai à parte orar. Chega lá, ele começa a orar. Ele está dizendo: Pai, eu estou sentindo, eu estou com essa tristeza na minha alma, eu estou cansado fisicamente. Mas deixa eu dizer uma coisa: se ele está dizendo isso para o Pai, você está aqui dentro nesta noite, o Pai também está te ouvindo, porque ele sabe que você já falou que está cansado, não está suportando mais, mas o Espírito está aqui dizendo para você: aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, porque eu vou renovar as tuas forças, vou renovar a tua vida espiritual para você continuar. Levante uma das suas mãos, dê um glória para Ele, adore o nome dEle, porque você será revigorado aqui nesta noite. Jesus está cansado, e depois do Getsemane, ele vai dizer uma coisa ali no Getsemane muito interessante. Ele vai dizer: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Ele está dizendo: eu estou aguentando mais. Passa alguns segundos de silêncio, mas ele volta a sua voz de novo e diz: mas todavia, não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Mesmo cansado, desgaste físico, ele precisa continuar. Mesmo cansado, preocupado com o desgaste físico que você está atravessando, você precisa continuar. Tem alguém olhando para você, tem alguém dizendo que você é espelho para ele, e se você desistir, você pode acabar com toda uma obra, com todo um propósito. Então, mesmo cansado com o desgaste físico, não pare, não desista, porque Deus é contigo. Levante as suas mãos cansadas e adore o nome dEle, porque quando você levanta a mão cansada, o Espírito Santo segura ela e diz para você: não temas, eu sou contigo. Jesus está cansado, mas ele sai do Getsemane preso. Ele vai começar a ter uma tortura por minha causa e por sua causa. Cansado psicologicamente, emocionalmente, com dor, desgaste físico, mas ele não desistiu. Ele vai assumir a tortura, e ele vai assumir um caminho chamado via dolorosa. Por mim e por você. Imagina o desgaste físico, coroa de espinho, o chicote todo, ele completamente torturado ali, carregando aquela cruz na via dolorosa. Faltava pouco para chegar no Monte Gólgota, e ele estava carregando aquela cruz com desgaste físico tão grande, mas ele não desistiu. Dá uma olhada para esse irmão e fala para ele assim: não desiste, irmão. Fala como profeta: não desiste agora, meu irmão. Fala para ele: falta muito pouco. Fala para ele: falta muito pouco. Não desiste agora, porque falta muito pouco. E quando ele está com desgaste físico tão grande, vem chegando um homem no meio daquela confusão toda, um sirineu.
Era o único homem negro de Cirene. Passando ali, ele vinha da jornada de trabalho, cansado, com desgaste físico lá embaixo, e os homens vão constranger ele, dizer para ele: é você, vem aqui, carrega essa cruz. Talvez ele disse: por que eu? Tem tanta gente desde manhã aí, eu vim do trabalho agora. Só que é o seguinte, nem todo mundo está preparado para carregar a cruz, mas essa é uma noite que o Senhor diz para você, preparando você para carregar, ou para assumir uma responsabilidade chamada cruz. Aleluia. Levante as suas mãos, porque você vai conseguir. Levante as suas mãos, porque você vai conseguir atravessar essa trajetória, atravessar esse deserto com a sua cruz, sem desistir. E o Senhor vai dizer para você: vem, porque eu estou te esperando. Eu sofri a mesma coisa que você sofreu. Vem, porque eu vou te sustentar até chegar perto de mim. Levante as suas mãos, porque o Senhor está dizendo que esse desgaste físico, essa dor, essa trajetória não é para a morte, não é para vergonha, é para você ver a glória do Filho de Deus. Levante a mão e adore, porque só esses vão ver a glória do Pai. E ele carrega a cruz. Aquele homem carrega a cruz, desgaste físico do trabalho, mas ele carrega a cruz até o Monte Gálgota. E quando ele chega lá, imagine, quando tira a cruz de sobre os teus ombros, imagina o respiro que ele sente, mas imagina também a glória que ele sente. Deixa eu dizer uma coisa para você: desgaste físico, falando de Jesus. Talvez você ache que isso foi fácil porque ele era Deus. Talvez você pode achar que isso foi fácil porque ele sabia. Não, isso não seria fácil para ele como homem, e não será fácil para mim e para você. Será muito difícil, mas ele disse uma coisa: eu venci o mundo. Aleluia. Levante as suas mãos. Ele vai dizer para você: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você também vai vencer, se você estiver na direção do Espírito e cheio do Espírito. Você vai atravessar adorando e glorificando o nome dele. Só quem aqui está sentindo que ele está falando a sua alma, levante uma das suas mãos e comece a adorar, porque essa dor vai desaparecer, esse desgaste físico vai sumir da tua vida, porque o Espírito Santo há de renovar a tuas forças nessa noite. Jesus continua na cruz do Calvário sentindo a tortura, e muitos estão olhando para ele. Ali o desgaste físico não fez ele desistir. Mesmo na hora que ele está ali, ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Desgaste físico era grande, mas a voz profética ainda soava aos ouvidos de muitos. E muitos entenderam que ele está dizendo, ele está chamando Elias. Ele está falando: Deus meu, por que me desamparaste? Deus nunca vai desamparar você na peleja que você estiver. Deus nunca vai deixar você sozinho na batalha que você estiver. Por mais que você esteja com desgaste físico inteiramente na sua vida, achando que está sozinho, você não está. O desgaste físico vai dizer: você está sozinho. O desgaste emocional, psicológico vai dizer: não tem ninguém com você. Mas o Espírito aqui está dizendo: ah, Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Espírito Consolador, que estará com cada um de vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Levante a mão, porque você não está sozinho nesta batalha, nesta peleja. Ele está contigo. Só quem tem certeza que Ele está, levante uma das suas mãos e dê um brado de júbilo ao Deus Todo-Poderoso nesta noite. Desgaste físico, quem nunca passou? Quem aqui nunca quis parar? Quem aqui nunca esteve desanimado?
Quem aqui nunca falou, hoje eu não vou no culto, não, domingo também não vou, por causa do desgaste físico. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Espírito, quando você entra aqui, ele te renova, ele muda, ele começa a trabalhar de forma para você não desistir, para você não desanimar. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo assim: esse é o último ano, ou é o último culto que eu vou, se não acontecer nada eu não vou mais. E isso não é porque você quer largar, é o desgaste físico, emocional, psicológico. Mas o Espírito veio aqui dizer para você: não desista, não para, eu sou contigo. Levante uma das suas mãos para adorar, porque ele não vai te deixar. Levado que abasse, lamento que ele mais terrestre. Quem nunca sofreu desgaste físico? Você lembra de Abraão? Quando Deus chama ele, faz promessa aos 75 anos. E ele começa a caminhar da jornada. Aos 100 anos, a promessa ainda não se cumpriu e está desgastado. O desgaste físico é tão grande que acaba a gente não acreditando mais que o milagre vai acontecer por causa do desgaste físico, emocional, psicológico, as lutas e as batalhas. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei quanto tempo você está com esse desgaste físico na sua vida ministerial, espiritual, eu não sei quanto tempo, mas o Senhor trouxe um tempo aqui hoje para você, dizendo: não para, não desista, eu vou te renovar, eu vou te levantar, eu vou te encher e vou te colocar de pé para a minha glória, diz o Senhor. Não importa quem te julgou, não importa quem te apontou, importa que o propósito ainda está sobre a tua vida. E Abraão com desgaste físico, não vai acontecer, era muito desgaste, irmãos. E o desgaste físico hoje tem levado a igreja quase não acreditar mais. O desgaste físico tem levado a igreja a quase estacionar. Preste bem atenção. O seu trabalho pode te desgastar fisicamente, mas você todo dia está lá, porque ele te favorece. Ele vai te beneficiar, você no final do mês ou na semana. Então você, cansado ou não cansado, você está lá. Mas cadê você para a obra divina, meu querido? Cadê você para esta obra? Pode até te consumir, te desgastar, mas a Bíblia vai dizer, querido, que o Senhor, Ele é contigo, aqui, ali, lá da colar, Ele é contigo. Preste bem atenção. Elias, o profeta, o homem cheio de Deus, no auge da glória, destrói os profetas de Baal, de Azera. Mas na hora que uma mulher manda uma mensagem para ele, a tal da Jezabel, ele escapa, ele vai embora. Ele poderia falar para Deus: eu vou encarar. Só que tem um problema. Deus está dizendo para Elias: não foi eu que falei o que está acontecendo, foi você que falou, e agora eu tenho que entrar na situação que você mesmo colocou. Não foi Deus que falou que ia parar de chover, foi Elias que falou. E agora está tanta sentença de morte para ele, que o próprio Deus vai ter que entrar no circuito, e vai dizer para ele: vai lá para aquele rio, vai lá para o Negueb, fica lá, que lá você vai ficar ali. E ele vai para lá e tem o rio passando. O corvo vai alimentar ele dia e noite. E ele vai ficar ali até que as águas do rio, que ele mesmo profetizou, vai acabar, vai se secar.
Tem hora que nós profetizamos algo sem a ordem de Deus e começa a acontecer e a gente comete um desgaste físico, como Elias esteve correndo para lá e para cá, pedindo até a sua morte, porque não aguentava mais, querido. Quando nós estamos em desgaste físico, espiritual, emocionalmente, psicologicamente, a gente pede a morte, ou a gente quer se esconder, ou a gente não quer fazer mais nada. Deixa eu te falar uma coisa: para Deus não existe desgaste físico. Ele é o Deus que renova tuas forças. Ele é o Deus que protege os teus emocionais. Ele é Deus que protege as tuas emoções. Ele é o Deus que te pega na palma das mãos dele e te coloca de pé e te envia para uma grande obra. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu estou sentindo que essa luta é para você crescer. Essa batalha é para você crescer. Essa batalha é para você sair dela com a sua vitória. Levante as mãos, porque essa batalha você vai sair dela com uma grande vitória no nível espiritual maior, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Quem que ensinou os discípulos? Jesus. E eu vejo aqui pastor Paulo nesses anos todos ensinando seus discípulos. Se ele ia sentar numa mesa só ensinando, vocês acham que ele não vai cansar, não vai ter desgaste físico? Vai, mental, porque ele vai insistir em buscar em fonte, para ensinar você, para te botar alerta de tudo. Ele vai sentir desgaste físico, sim, porque o tempo vai passando, as horas vão passando, ele vai sentir desgaste físico, emocional, psicológico, sim, mas ele vai estar de pé sempre ensinando, porque o Espírito renovará o entendimento, a força, o Espírito renovará todas as forças dele, para ele continuar ensinando e ensinando para a glória do nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu estava em casa ontem, quando eu vi essa agenda chegar para mim, e eu falei: Jesus, eu preciso parar, sentar, para me saber o que o Senhor quer. Eu fui a Macaé e saí daqui 10 horas, voltei, já era 4 horas. Eu sentei e falei: o que o Senhor quer? E ele falou: o que você está sentindo? Eu falei: estou sentindo um desgaste físico. E ele falou: o que você acha que eu senti carregando a cruz? O que você acha que eu senti ensinando? O que você acha que eu senti fazendo as minhas obras? O que você acha que eu estava sentindo no momento de Getsemane? Eu falei: desgaste. Ele falou: então você vai falar sobre desgaste físico, mas diz para mim, igreja, não parar, não desistir, porque isso vai passar, Ele está dizendo para você: falta muito pouco, isso vai passar. Só quem acredita que está faltando só um pouquinho de tempo, levante a sua mão para adorar, porque essa batalha, essa luta, esse desgaste físico vai nos levar para o mesmo lugar aonde Jesus está assentado sobre o trono da glória. Levante a mão, igreja, creia nesta palavra, porque é para lá que nós vamos daqui a pouco. Eu estou sentindo que ano de 2024 vai ser um ano para a igreja entender o seu chamado de verdade. Ou você vai entender o propósito, alguém vai passar na sua frente, você vai olhar assim: mas começou ontem, começou a correr ontem, eu estou correndo desde o mês passado, ele começou a correr ontem, me passou, como pode isso? É porque ele está numa velocidade do Espírito. Você tem que acompanhar a velocidade
do Espírito Santo. Você tem que acompanhar Ele a cada momento de sua obra. Você não pode pensar em você mesmo, você não pode pensar em si próprio. Você foi chamado para pensar no seu próximo, você foi chamado para olhar para o seu próximo. Deixa que Deus cuida de você, deixa que Deus cuida da tua casa, mas pelo amor de Deus, cuida do próximo que está do teu lado, porque talvez ele já até pensou em suicídio do teu lado e você não teve a visão ou sentiu de falar algo de Deus para ele. Chegou o momento da igreja ser cheia do Espírito. Jesus estava completamente 100% Deus, 100% homem, mas estava um desgaste físico grande. Dá uma olhada para esse irmão, fala para ele assim: as lutas são grandes. Fala forte assim: as lutas são grandes. Eu posso até estar abatido, mas não estou derrotado. Você não está derrotado, ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança. Jesus morre, 2 discípulos estão a caminho de Emaús, saíram de lá para estar com Jesus. Só que quando Jesus morre, eles querem voltar para o lugar de origem, a estaca zero, ou lugar que não tem nada, eles vão voltando. Só que o Senhor jamais quer que você volte para o lugar da onde Ele te tirou. Se você estiver voltando, o Espírito vai começar a caminhar com você, e a palestrar com você, e começar a te perguntar o que está acontecendo, porque você está voltando, qual é a sua, o que você está sentindo, e você vai começar a falar: o senhor não sabe, não, eu estou com desgaste físico, eu estou triste, eu estou abatido. Mas ele também vai dizer: mas você não está derrotado, você ainda tem esperança, você ainda tem fôlego de vida. Enquanto existir fôlego de vida, louve, louve, louve ao Senhor. Os discípulos, eles voltaram para Emaús com desgaste físico grande. O desgaste era tão grande que o próprio Jesus falava com eles, e eles, desgaste físico, emocional, psicológico. Só que quando eles chegam no local, que ele diz: fique aqui conosco mais essa vez, dorme aqui. E quando Jesus pega o pão e vai partir, que apresenta, o coração deles começa a arder. E quando começam a arder, eles começam a se alegrar. O desgaste físico naquela hora foi embora. O desgaste físico, a dor naquela hora desapareceu. Como Jesus também desapareceu de diante deles. Sabe o que eles fizeram? Eles estavam com desgaste físico, eles estavam cansados, mas na mesma hora que eles entenderam que era Jesus, eles se renovaram as suas forças, a sua fé novamente, e voltaram para a glória de Deus. Deixa eu te falar nesta noite, o Senhor está te dizendo: não vai parar por aí, as coisas não vão ficar assim. Eu vou renovar você, eu vou levantar você, eu vou te honrar, diz o Senhor. Sabe, querido, há momento da nossa vida que a gente olha para o homem, talvez olha para o pastor Paulo, olha para ele, pensa bem direitinho. Nós pensamos assim. Achamos que ele não faz mais porque não quer. Achamos que as coisas ficam de um jeito. Irmãos, vocês não conhecem a força de um homem. Vocês não conhecem o desgaste físico de um homem. O desgaste físico pode levar ele para um quarto. O desgaste físico pode levar ele a dizer assim: chega. O desgaste físico pode levar ele a dizer assim: eu não vou fazer mais nada. Quem está cansado, ele é humano, ele é homem. Deixa eu apresentar uma coisa para vocês que eu aprendi com um pastor, que ele já foi para a glória.
ele falou para mim: você ora pelo seu pastor? Falei: pastor, eu oro. Às vezes sim, às vezes não. Ele ora por você? Falei: ora. A hora que eu chegar lá e pedir para ele orar, ele ora. E ele disse para mim: ele nunca vai te pedir para orar por ele. Mas se todo dia você chegar lá e falar: pastor, eu quero orar com o senhor, o coração dele vai se alegrar. E às vezes o pastor está se convocando, mas nós estamos atravessando um momento muito difícil. Os homens e as mulheres de Deus estão desgastados, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente, estão no desgaste físico. E a gente acha assim: não vou conseguir. Aí você vê uma quarta-feira, quando você dá um passo naquela escada, o Espírito começa a te renovar. Só acho que você subir aquelas escadas ali. Quando começa o ministério louvor aqui, os levitas, com desgaste físico também, pelas suas lutas, suas batalhas, e arranca fôlego lá dentro, para poder adorar o Senhor, para trazer para vocês a presença do Espírito. Mas talvez nós não conhecemos o desgaste físico também do ministério de louvor dos levitas. A igreja precisa se unir nos zelos, sabe, querido? Ministério de louvor, ministério de dança infantil, ministério de dança, sabe, junior. Precisamos tudo estar junto, porque um precisa saber da identidade do outro. Não podemos deixar. Para mim chegar aqui hoje, ministrar aqui, eu passei por uma luta, eu passei por uma batalha para falar sobre desgaste físico, porque também estou vivendo isso. Desgaste físico não é só quando você trabalha, braçal, não. Talvez no seu trabalho braçal, você nem tenha um desgaste físico, como na obra no Espírito. Porque o trabalho físico é uma coisa, e a obra, as regiões celestiais, os principados, sabe? As potestades, eles vêm contra você, para tentar te abater, para você não andar, para você não conseguir. E quando você estiver bem cansado, dizer: eu não aguento mais. Talvez o inferno pense: vencemos uma batalha. Aí o Espírito se levanta: não venceu. Pois ainda que eles estejam caídos, abatidos, eu intercedo por eles com gemido inexprimíveis diante da glória do Pai. Eu quero ver qual demônio que para a oração do Espírito. Eu quero ver qual entidade que vai parar a oração que o Espírito Santo fizer por mim e por você. Se eles já não conseguem parar a oração de justo, quanto mais a do Espírito Santo. Igreja, chegou a hora da igreja entender: nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Levante a mão e fala: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. A igreja é uma igreja campeã. Preste atenção. Pastor Adalberto aqui, ele faz o futebol dele aí. E quando as crianças ganham um troféu, que alegria. Olha para você e fala assim: eu sou o troféu de Jesus. Para pensar o que ele venceu para ter você. Para pensar o que ele venceu para ter você como troféu no trono da graça, diante dos olhos do anjo e do Pai. Você é o troféu dele. Por isso ele está dizendo: não para, não desista. Se eu fosse você, meu querido, saía pulando. Sabe o que é isso? Para o inferno ver. Pensei que ele nunca mais ia pular. Pensei que ela nunca mais ia falar em língua.
pensei que ele nunca mais ia orar, pensei que ele nunca mais, mas o Espírito ainda está sobre a direção da igreja. E nós vamos sair daqui mais que vencedores. Essa noite é uma noite ímpar entre nós e Deus, entre Deus e nós. O inferno nessa hora está recuado. Está recuado, sabe por quê? Por mais que você não teve condição de adorar, por causa da dificuldade física, por causa do desgaste físico, você não conseguiu falar aleluia. Por causa da luta, você não conseguiu dizer glória a Deus. Por causa do desgaste físico, você ficou só querendo e não falou. Mas tem alguém aqui que glorificou por você. Tem alguém aqui que adorou por você. Tem alguém perto de você que adorou por você. Tem alguém perto de você, porque a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, o anjo acampa ao lado dele. Então tem o anjo do teu lado, exaltando o nome do Pai, por intermédio, ele está exaltando o Pai, por sua vida. Ele está dizendo: Pai, ela está cansada, ele está cansado, mas eu sei que é adorador, eu sei que é guerreiro, eu sei que é guerreira. Então a oração sobe, o Pai derrama a unção, e você seja renovado nesta noite. Estou sentindo algo aqui muito gostoso. Vou falar uma coisa para você. Vou falar para você. Quando você estava cantando essa canção que nós repetimos, quando você parou de louvar para a igreja louvar, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está aqui, o Senhor falou comigo assim: fala para ela que hoje eu renovo. Lemando o Seregamasser que oufas. Vou renovar as forças dela. Vou renovar as cordas vocal dela. Vou renovar o entendimento dela. Vou encorajar ela, porque o processo que ela está passando, ela não está sozinha. Eu estou com ela. Diz para ela que esse ano 2024, se ela não desistir, não parar, não desanimar, eu passarei com ela pelos obstáculos e mostrarei que eu sou o Senhor lá na frente com ela. Diz para ela que eu vou fazer uma coisa grande esse ano pela vida dela. Assim me diz o Senhor, tem coisa grande para chegar na sua vida. Eu sei que não é nada material. Eu sei que não é nada bem material. Eu sei que é muito mais. Eu sei que é muito mais. Sabe aquela frase que a gente coloca na nossa porta às vezes? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquela frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus está dizendo: eu vou escrever na porta da sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque vai acontecer algo grande. Ele embaraça. É o Eberg sti amarraço. Tio Eberg sui de passo. Tchau esmi adoefec os marraçui. Leble a bom que aqui na sépia. Irmãos, eu estive no monte domingo pela manhã. Estava eu, Rodrigo, o Bira e o Valmir. Tinha muita gente. E eu escutei quando Deus falou o nome. Eu estava orando e Deus falou o nome de uma moça para mim. É a segunda vez no ministério que ele fala, tem 26 anos de crente. A segunda vez que ele falou para mim assim: eu quero que você fale com Eduarda. E eu pensei logo na igreja, não conheço nenhuma Eduarda na igreja. E Deus começou a falar: eu quero que você fale com ela hoje. Hoje. Eu falei: Senhor, eu não sei quem é nesse multidão de gente que está aqui no monte. E ele foi e me revelou a pessoa. Eu não quero chegar lá e perguntar quem é Eduarda.
Eu quero chegar lá e falar se Deus mandou eu falar com a Eduarda. E quando eu me aproximei de um moço e duas moças, eu falei, Deus quer falar com a Eduarda. E ela começou a chorar. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se intimida, não. Não deixe o inimigo intimidar você, não. Você pode não ter grana. Você pode não ter um bom trabalho. Pode não ter um bom estudo. Pode não ter um palavrear correto, bom. Não deixe o inimigo te intimidar por isso, não. Pois quem te escolheu foi Deus, e Ele é fiel para cumprir a obra que Ele prometeu. Você falando bem ou não, com dinheiro ou não, Ele prometeu a obra e Ele vai cumprir para a glória dEle. Não se intimida, não abaixa a cabeça. Levanta a tua cabeça, porque você é um servo, uma serva do Deus Altíssimo. Esse é o ano de você descobrir que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Você pode ficar de pé comigo? Tiago, você tem um louvor de adoração para nós fechar aí? Só para a gente fechar isso aqui. Quero dizer para os irmãos, enquanto eles preparam o louvor, nós estamos com o Jaboque a todo vapor. Tem mais de 25 pessoas entre Rio das Ostras e Macaé. Se o pessoal daqui não correr a tempo, eles estão só esperando eu liberar. Corre, porque tem muita gente querendo ir. Então, irmão, vamos nos preparar para esse Vale Jaboque, lugar da gente se fortalecer, se renovar, onde Deus cura, transforma o homem, e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Vamos adorar o Senhor. Daqui a pouquinho vou passar para o pastor, mas eu quero louvar com vocês